Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? É motivo de bastante alegria estar aqui junto com os irmãos. Irmãos, rapidamente, assim como o vosso pastor vos ensinou, se for ler a Bíblia em pé, se coloque-se de pé. Se for sentado, fique sentado, mas abra comigo a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 35. Gênesis, capítulo 35. Enquanto você localiza, quero agradecer primeiramente a Deus pela rica oportunidade, por mais uma vez estar aqui ministrando a palavra de Deus. Agradecendo a Deus, também quero agradecer ao anjo desta igreja, o pastor presidente, pastor Maicon, que não se encontra no caso, mas também quero agradecer ao pastor Roberto, que se encontra, aos obreiros, evangelistas, diáconos, a todos que estão. Juntamente aos agradecimentos, quero agradecer a Hélida, que nos formulou o convite. Muito obrigado, eu me senti muito honrado pelo convite. Irmãos, quantos estão dispostos a ouvir a voz de Deus? Diga amém. Gênesis capítulo 35. Por gentileza, tá dando um chiado aqui no retorno, nesse retorno esquerdo aqui. Gênesis 35. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com eles estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Eu repito: levantemo-nos e subamos a Betel. Ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Se assente-se glorificando a Deus nessa noite. Irmãos, para quem não me conhece, me chamo Mateus, sou da Assembleia de Deus de Missões. A sede da minha igreja é ali no Boa Vista 1, presidida pelo pastor presidente Paulo Sérgio Albertassi, e eu congrego ali no Morro da Conquista, no Santo Agostinho. Todos eu acho que já conhecem. Assembleia de Deus de Missões, gravem este nome. Então, estou debaixo da ordenança e da bênção do meu pastor Altamiro Miranda, que é o meu dirigente local. Ele manda um abraço e se eles disserem amém, você pode pregar. Quantos recebem um abraço do meu pastor? Diga amém. Amém. Irmãos, olhe para cá. O texto que acabamos de ler é um texto muito conhecido. E sendo conhecido, conhecemos a história perfeitamente. Mas eu só quero relatar coisas que nós já sabemos. Então vamos lá. Acerca, para chegarmos no capítulo 35, temos que entender o que o próprio Deus quer fazer na humanidade. A saber, Deus, certa feita, olha para a humanidade e fala: eu preciso me relacionar com alguém de novo. Eu preciso ter intimidade com alguém de novo. E isso aqui é lindo, porque Deus sempre procurou ter intimidade com o homem. Só que o problema não é Deus. O problema é a humanidade que sempre o rejeita com as obras, com as atitudes, com as palavras e com ações. Então entenda, sempre Deus está procurando formas de se conectar, de falar, de se unir com o homem. Só que interessante é que quando Deus vai ao encontro de um homem, em Gênesis capítulo 11, e não se espante por eu falar o Gênesis capítulo 11 e você vai entender. Em Ur dos Caldeus, existe uma família e todos nós conhecemos essa família. A saber, existe um pai chamado Terá, um filho chamado Abraão e um outro filho chamado Arã. Veja bem, nesta casa, nesta família, vindo para o dia de hoje, não existe nenhum crente, não existe nenhum que é salvo, não existe nenhum que alguém fala: aquele vai ser diferente, aquele vai ser usado. Não tem nenhum. Por contrapartida, existe somente pessoas dizendo: aquele vai ser igual ao pai. Por que, Mateus, igual ao pai? O pai de Abraão, todos nós sabemos, o pai de Abraão, Terá, era escultor de deuses estranhos. Não somente isso, ele gostava muito bem da riqueza, ele gostava dos benefícios terrenos. E veja bem, é neste cenário, é neste lugar que Deus lá dos altos céus olha e fala:
fala: eu quero me relacionar com você, Abraão. Eu quero ter intimidade com você, Abraão. Você não deu glória porque por isso não entendeu. Deus tinha bairros melhores para escolher. Deus tinha cidades melhores para escolher. Deus tinha igrejas talvez melhores para escolher, mas Deus olhou para a sua casa, olhou para você, olhou para a sua vida e falou: eu quero me relacionar com você. Eu quero ter intimidade com você. Isso aqui é lindo, porque em Atos capítulo 7, versículo 2 vai relatar, Estevão falando para o Sinédrio, ele relata, ele diz: o meu Deus, lá na Mesopotâmia, antes do nosso pai Abraão morar em Harã. Veja bem, a Bíblia relata que Deus conversa, Deus fala, Deus se aproxima de Abraão em Gênesis capítulo 12. Só que perceba, em Gênesis capítulo 12, Abraão já morava em Harã. Então, se Atos capítulo 7, obviamente não está errado, Deus tinha falado antes de Gênesis capítulo 12, que a Bíblia relata. Então, veja bem, Abraão estando ainda na casa de seu pai Terá, em Ur dos Caldeus, eu imagino e penso, por que, Mateus? Porque ele ouviu alguma voz diferente da dos deuses que ele servia. Ele ouviu algum relato de algum Deus que ele nunca tinha ouvido na vida. E eu imagino ele chegando na sua casa e falando: meu pai querido, eu ouvi uma voz que estremeceu meu coração. Meu pai, o senhor sabe que eu sou homem, o senhor sabe que eu não choro por nada, mas quando esse Deus falou para mim o que ele ia fazer na minha vida, meus olhos começaram a lacrimejar, as minhas pernas começaram a bambear, o meu corpo arrepiou e começou a ficar todo trêmulo. Mateus, eu não estou entendendo. Abraão está relatando a presença e a voz do Deus que ele ouviu. Mas veja bem, de contrapartida, o que Deus quer para Abraão? Deus quer que ele se movimente e vá até Canaã. Veja bem, o pai de Abraão Terá não tem possibilidade, não tem forma nenhuma, não tem capacidade nenhuma de mudar a sua cidade, de mudar do seu bairro para Canaã do nada. Por quê? Porque simples. O que, Mateus? O Terá, entenda bem por gentileza, Terá, ele gostava de dinheiro. Então, qual que era o melhor lugar para ele ir? Harã. Veja bem, o texto de Gênesis 11 diz o seguinte: o quê? O texto de Gênesis 11 diz que Terá põe em seu coração ir até Canaã. Veja bem, não foi algo terreno que moveu Terá. Não foi uma ideia do nada que moveu Terá. Por isso que eu imagino que Abraão falou com ele, porque Canaã não iria dar lucro para ele. Canaã não iria fazer ele mais rico. Canaã não iria fazer melhorar a indústria que ele tem. Pelo contrário, Canaã iria dificultar mais tudo. Mateus, por que você indica que ele só foi porque Abraão falou? Veja bem, se fosse uma atitude de posição de próprio Terá, ele teria continuado. Mas aonde que Terá para? Em Harã. Aonde que Terá tenta ir, mas não consegue? Canaã. Só que aonde que ele para? Harã. E para quem não conhece de Bíblia e não conhece das cidades, eu explico para você dar glória. O que é isso, Mateus? Terá significa um centro maior de adoração a deuses estranhos. Percebeu? Deus falou que queria ter intimidade com Abraão. Deus falou que queria ter um relacionamento com Abraão, mas tem alguém que está dificultando esse acesso. Tem alguém que está dificultando a intimidade. E o que Gênesis 12 diz, Mateus? Gênesis 12 diz o seguinte, que depois da morte de Terá, Deus volta a falar com Abraão. Percebeu? Deus precisou ferir alguém para ele voltar a ouvir a voz de Deus. Deus precisou matar alguém para ele voltar para a presença de Deus. Não é diferente hoje em dia. Deus tira quem tiver que tirar, mas a obra na sua vida vai ser concluída. Não importa quem que tiver que tirar, Deus vai tirar, mas a obra vai ser concretizada. Mateus, eu não estou entendendo. É Deus dizendo para a igreja nesta noite, e o recado é: você sabe a obra que Deus tem na sua vida. Deus já te prometeu faz tempo. Deus falou que ia fazer
há muito tempo, mas tem coisas, tem amizades, tem locais que você frequenta que atrapalha você ouvir a voz, atrapalha Deus de entregar algo para você. Mas Deus está falando: nem que eu tenha que arrancar, nem que eu tenha que tirar, eu vou voltar a operar na sua vida, eu vou voltar a fazer na sua casa. Mateus, eu não entendi. Eu melhoro para você dar glória. O céu já tinha decretado uma rota para Abraão, mas Terá estava desviando essa rota, e a palavra é: a rota de Cristo chega hoje na sua vida, a rota dos céus chega hoje na sua casa, e quem estava afastado vai voltar, e quem estava perdido vai voltar, e quem se desviou vai voltar. Por quê, Mateus? Porque existe uma palavra, e a palavra é Filipenses, que diz o quê? Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. E Deus está falando: Satanás viu lá no Éden o quê? Que ele achou que tinha terminado a obra na sua casa, ele achou que derrubando Adão, ele tinha acabado com a obra da humanidade. Mas Deus está falando: eu não terminei a obra na sua vida, eu ainda vou concretizar. O interessante é isso: Deus promete, Deus fala que vai fazer, Deus fala que vai cumprir. E isso não é o mais interessante, porque todos os que estamos aqui ouvimos bênçãos da parte de Deus, ouvimos promessas da parte de Deus, e isso não me comove, isso não me muda. Por quê, Mateus? Se eu chegar ali fora e falar: Deus quer te dar carro, Deus quer te dar prata, Deus quer te dar ouro, isso vai fazer alguém sair do tráfico? Não vai. Isso vai mudar alguém que bebe? Não vai. Isso não muda a vida. Como que eu sei que alguém tem a vida mudada, Mateus? Quando alguém toma um passo, toma uma atitude perante aos céus. O que Abraão faz, Mateus? Abraão ouve a voz, ouve a promessa, olha para o seu presente e fala: talvez ao olhar humano não tem como acontecer, mas como eu creio não no olhar humano, não na palavra humana, eu vou levantar o altar para quem me prometeu. E eu não sei se você tem mão para levantar e boca para dar glória, mas se você tiver, levante uma de suas mãos, por gentileza, porque a palavra nessa noite é: Deus não mentiu quando Ele te prometeu, Deus não mentiu quando falou para sua casa, para sua vida. E a palavra para nessa noite na sua vida é: por mais que os olhos te enganem, por mais que vozes humanas falem não vai acontecer, a palavra nessa noite é: se foi Deus que prometeu, vai acontecer. Se foi Deus que prometeu, vai. Se fui eu que falei, não acontece. Se foi alguém humano que falou, não acontece. Mas se foi o próprio Deus que falou, tá para nascer capeta, tá para nascer diabo, tá para nascer homem que vai impedir dos céus fazer na sua vida. E o interessante é isso, que Deus, quando chama alguém para ter intimidade, Ele não quer ser dividido, Ele não quer por metade, Ele não quer só 10%, Ele não quer 20%, Ele quer o todo, Ele quer 100%. E Ele fala com Abraão: Abraão, eu serei contigo aonde você andar, abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e você conhece mais do que eu. E qual que é o outro patriarca, Mateus, que Deus fala, pede intimidade, pede renúncia? O qual que é esse, Mateus? É o próprio Isaac. Gênesis capítulo 22 vai relatar. O que vai relatar? O seguinte: o próprio Deus fala: sobe até meu monte. Abraão, eu não quero saber o que estejas fazendo. Abraão, sobe até o meu monte. Você e Isaac. Você e Isaac. Sabe o que é lindo nisso aqui? Porque Abraão entende que Isaac tem propósito, Isaac tem chamada, Isaac é escolhido por Deus, porque não basta ser só filho de alguém escolhido, tem que se disponibilizar para fazer a obra. Mateus, eu não entendi. Isaac, mesmo sendo novo, mesmo sendo de pouca idade, o que Isaac está carregando? Isaac carrega consigo um cutelo, Isaac carrega com ele o fogo, Isaac carrega com ele
a lenha nas suas costas. E eu melhoro para você dar glória. Mateus, o que significa o cutelo? Cutelo significa algo para matar a carne. Cutelo significa algo para imolar um animal. Por quê? Porque era um sacrifício. Precisava matar a carne dia após dia. Precisava sacrificar dia após dia. E não somente isso, essa é a nossa lida cristã. Qual que é a lida cristã, Mateus? Está dispostos a todo dia andar matando a carne, andar sem apagar a chama do Espírito e carregando a lenha nas suas costas, andar disposto a matar a carne, andar disposto a não deixar a chama se apagar e andar carregando a cruz dia após dia. Deus não tem compromisso com quem não está disposto a essas três coisas. Deus não tem negócios com quem está disposto a não fazer essas três coisas. Mas Deus se agrada, mesmo você caminhando sem força, mesmo você na angústia, mesmo você triste, falando: por mais que eu morra, por mais que minha alma faleça, eu não posso parar dia após dia de matar minha carne, de acender a chama do fogo e não parar de carregar a cruz. E Jesus convida pessoas nessa noite a não viver uma vida de facilidades, a não viver uma vida de só bonanças, mas Cristo diz que para viver com Ele precisa pagar um preço, para viver com Ele precisa ter uma renúncia. E mesmo cedo, mesmo tendo pouca idade, Isaac entende que para estar com Deus, para ter intimidade com Deus, não importa a idade, não importa o endereço, não importa o bairro, não importa a congregação, não importa quem é seu pai, quem é sua mãe, não importa se só você é crente na sua casa, o que importa é que tem que estar disposto a matar a carne, acender a chama e continuar carregando a cruz. O interessante é, e todos nós conhecemos, Isaac pergunta: cadê o holocausto? Cadê o cordeiro? E o que acontece? Deus provê. E não é diferente. Por quê? Hoje em dia, nós bem sabemos que da mesma forma que tem pessoas que não conseguem, ou às vezes não tentam levar a sério, precisamos levar a sério. Por mais que hoje em dia é bonito, é palpável aos olhos, o que, Mateus? Ter coisas que todo mundo tem, ter tudo que todos têm. Mas uma coisa eu te garanto: carro não te leva para o céu, riqueza nenhuma te leva para o céu. Mas eu te garanto, se você não tiver carro, não tiver casa, não tiver nada que você possa comprar, mas se você tiver em casa, os seus joelhos dobrados, a sua renúncia, a sua vontade de acender a chama, e você carregando a cruz, isso te leva para os céus. Mateus, o que você está dizendo? Eu estou te dizendo que não é pecado ter, não é pecado ganhar, não é pecado comprar. Mas o interessante é: tenha carro, mas não perca a salvação. Tenha dinheiro, mas não perca a salvação. Tenha negócios, seja empresário, seja alguém de sucesso na vida, mas só se não for te custar os céus. Eu repito para você dar glória: tenha tudo que você puder ter nessa vida, mas não perca a presença, mas não perca os céus. Tem pessoas, irmã Hélida, que Deus infelizmente vai deixar viver no salário mínimo. Por quê, Mateus? Porque se enriquecer, desvia. Porque se tiver um carro do ano, para. Porque se tiver saúde boa hoje em dia, não quer mais saber de igreja. Mas eu ainda acredito num povo que, por mais que esteja renunciando, por mais que esteja pagando preço, as bênçãos de Deus chegam, as promessas de Deus chegam. Eu não prego contra a bênção, eu não prego contra a riqueza. O que eu prego é a salvação de alma. Mateus, então o que você indica? Eu te indico o seguinte: se não for te tirar do céu, compra. Se não for tirar a presença, compra. Se não for tirar o céu de ti, compra. Mas se for fazer perder a presença, passa longe. Mas se for perder a santidade, corre. Por quê, Mateus? Porque a santidade, de uma vez que perde, é complicado reconquistar de novo.
e entramos na história que acabamos de ler. O texto diz que Rebeca, esposa de Isaac, e todos nós conhecemos isso. O que acontece com ela, Mateus? Ela se vê grávida. Se vendo grávida, ela começa a ter contrações. Contrações essas que não são normal de uma gestação. E o que ela fala? Eu vou orar. E o interessante é isso, que antes de tomar qualquer atitude, antes de fazer qualquer coisa, ela vai orar primeiro. Antes de tomar tudo e sair fazendo o que quer, ela vai orar primeiro. E ela orando, e isso é que é lindo, porque Deus responde. Deus respondendo fala, tem uma guerra no seu ventre, há uma luta no seu ventre, existem 2 irmãos, e eles estão brigando, estão lutando, só que fica tranquila, Rebeca, porque a promessa é, o menor governará sobre o maior. O maior será governado pelo menor. E isso aqui, irmã Hélida, deixa alguns frustrados. Isso aqui talvez te deixe falando, como que pode? Ele nem era o primogênito. Como que pode? Ele nem era para ser escolhido. Como que pode? Ele nem era de uma família nobre. Como que pode? Como que Deus pode usar ele e não me usa? Como que Deus pode fazer na casa dele e não faz na minha? E isso é o que gera na mente das pessoas em volta. Mateus, eu não entendi. Pensem comigo, por gentileza. Deus, na sua soberania, na sua presciência, no seu todo poderio, Deus sabe quem Jacó seria, sim ou não? Sabia. Deus sabia quem Jacó se tornaria, sim ou não? Sabia. Então, como que num homem como aquele, como que num homem pecador como aquele, Deus fala, esse vai ser o maior? Como que alguém que ao olhar humano é todo errado? Como que alguém ao olhar humano não tem mais jeito? Para Deus, antes de nascer, está falando, esse é meu escolhido. Não entendeu? Talvez ao olhar humano, você era a última opção. Talvez ao olhar humano, você era a última escolha a ser escolhida. Mas ao olhar divino, Deus está falando, por mais que ninguém investiria em você olhando você hoje, por mais que ninguém investiria olhando a sua vida hoje, Deus está falando, antes de você nascer, eu já investi na sua vida. Antes de você ter gerado a vida, eu já tinha te escolhido. Mateus, eu não entendi. É Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Mateus, eu não entendi. Jesus Cristo está falando para você nessa noite, ao olhar humano, você não presta. Ao olhar humano, a sua casa não tem mais jeito. Ao olhar humano, a sua vida do jeito que está hoje, não tem mais jeito. Ao olhar humano, e eu arrisco a me dizer, alguém olhou para a sua vida, vindo num culto como esse e falou, esse é o último culto dele, essa é a última festividade dela. Mas ao olhar divino, a palavra é, fui eu que escolhi, fui eu que separei, fui eu que santifiquei. Mateus, mas está todo errado. Mateus, mas está no pecado. Mateus, mas está no engano. A palavra é, Deus ainda vai trabalhar, Deus ainda vai concretizar, Deus ainda vai fazer. Por quê? Porque ao olhar humano, o diabo está falando, caiu, já era, pecou, já era, transgrediu, não levanta mais, caiu, não levanta mais. Mas ao olhar divino é, hoje ainda eu te levanto, hoje ainda eu te renovo, hoje ainda eu te restauro. E Deus está falando conosco nessa noite, e todos nós conhecemos a história. O texto diz que eles crescem. Eles crescendo, o que acontece, Mateus? Acontece o seguinte, Esaú, o seu irmão, ele volta cansado de uma caça. Voltando cansado de uma caça, o que ele fala? Estou quase morrendo, meu irmão. Me vende, me dá.
este prato de lentilha. Mateus, o que é isso? Ele estava exausto, estava cansado, estava fadigado. Só que preste bastante atenção. Os maiores perigos da vida de um crente é no momento em que ele está exausto. Os maiores perigos da vida de alguém é nos momentos de fragilidade. Os maiores perigos de alguém é no momento em que ele se sente inútil, se sente acabado, se sente na lama. Por quê, Mateus? Porque por causa desses momentos, talvez você trocaria a sua vida para sair daquilo. Talvez você trocaria o seu bem mais precioso para sair daquela situação. E perceba, Esaú está trocando algo que os céus decretou por causa de algo terreno. Esaú está trocando algo que os céus tinham decretado antes que ele nascesse por algo passageiro. Perceba bem, hoje em dia não é nada diferente. O porquê, Mateus? Porque ainda hoje, nesses últimos dias, o inimigo continua oferecendo pratos de lentilhas, falando: me dá sua salvação que eu te dou isso. Me dá a sua vida que eu te dou isso. Me dá a coroa que está na sua cabeça que eu te dou isso. E perceba, ele só vem no momento em que você fala: eu vou parar. Ele só vem no momento que você fala: eu estou fraco. Ele só chega no momento que você fala: para mim não dá mais. Eu estou esgotado. Eu estou acabado. Para mim não tem mais jeito. Essa situação que sobreveio na minha casa vai acabar comigo. Vai me destruir. Aí que ele vem. Vem cá que eu te ofereço o mundo. Vem cá que eu te ofereço as drogas. Vem cá que eu tenho isso para te dar. E perceba, o interessante disso aqui é, ele não valorizou aquilo que os céus tinham decretado para ele. E isso aqui é muito sério, por quê? Porque quem não valoriza o que os céus entregam, os céus entregam para outro. Mateus, eu não entendi. Quem era para ser o primogênito? Esaú. Mas quem que o céu já havia decretado? Jacó. Percebeu? Nome para judeu é identidade. Esaú significa ruivo, peludo, porque ele era peludo. Era a sua característica. Só que perceba que o nome, a identidade de Jacó era suplantador. Alguém que gosta de passar a perna em alguém. Alguém que gosta de trapacear. Perceba, lá dos altos céus, o nosso próprio Deus olhou e falou: você vai ser o primogênito. Ao olhar humano, quem que tinha os maiores defeitos? Jacó. Ao olhar humano, quem que era a ovelha negra da família? Jacó. Mas ao olhar divino, quem que já sabia quem se tornaria? Jacó. O que é isso, Mateus? Deus está falando conosco nessa noite. Eu não coloquei a mão em cabeça errada. Eu não escolhi crente ou pessoa errada. Mateus, olha a vida dele. Olha como ela está. Olha a situação presente dele. Mateus, e eu vou dizer uma coisa para você. Se os céus que entregou, eu não sou nem doido de falar contra. Se foi os céus que decretou, eu não sou nem louco de falar: não é mentira, não vai fazer, não vai acontecer. Escute uma coisa, mãe, pai, irmão, você que tem um familiar, a palavra de Deus para a sua vida e você receba nessa noite é: se foi Deus que falou que ia fazer a obra, Deus vai fazer. Se foi Deus que prometeu que ia fazer na sua casa, Deus vai fazer. E eu vou correr porque o horário já foi. E o interessante é que ele troca a primogenitura por um prato de lentilha. Trocando a primogenitura, agora não falta mais nada para a promessa se concretizar com Jacó. O que falta? Ter uma mudança. O que falta? Ter um encontro com Deus. Por que, Mateus, Jacó precisa ter um encontro com Deus? Porque eu falei no começo que Deus queria 100%. Perceba, Jacó, para quem não sabe, é neto de Abraão. Jacó, para quem não sabe, é filho de Isaac. Percebeu? Ser neto de alguém crente não te faz crente. Ser filho de alguém usado não te faz usado. Mas perceba que ele próprio, ele mesmo precisa o quê? Buscar a presença por si mesmo. Mateus, eu não entendi. Ser filho de crente não é crente.
Ser filho de profeta não é profeta. Porque se for assim, todos são, todos não. O que é então, Mateus? Para você ser escolhido, para você despertar o dom que é em ti, precisa haver renúncia também. Não é porque os seus pais buscaram que você não precisa buscar. Não é porque os seus pais pagaram um preço que você não precisa pagar. A palavra de Deus é clara e dita o que? Você também precisa pagar um preço. Você também precisa mudar. Você também precisa ser diferente. E eu vou encerrar aqui agora. O texto diz que quando o pai de Abraão, o pai de Jacó, abençoa Jacó, há uma fúria no coração de Esaú. E Esaú fala: quando o meu pai morrer, eu mato Jacó. Quando o meu pai falecer, eu vou matar Jacó. Por quê? Porque ele acaba de roubar minha primogenitura. E ele acaba de roubar minha bênção. Ele acaba de roubar duas coisas minhas. E veja bem, o interessante é que quando Jacó sai fugido, e perceba essa palavra fugido, acontece isso, e perceba, nada na vida de um crente, nada da vida de um escolhido é por acaso. Nada na vida de um crente é o acaso, ou tinha que acontecer, não. É o quê? É o próprio Deus falando: vai ter que acontecer isso, para apertar um pouquinho, mas você vai voltar para a minha presença. Vai apertar um pouquinho, você vai sofrer um pouquinho, mas você tem que sentir e ir por conta própria para a minha casa. Perceba bem, Jacó, pela primeira vez, ele vai aonde, Mateus? Em Betel. Escute isso, por gentileza. Chegando em Betel, que significa casa de Deus, casa do Senhor, o que acontece? Deus chega para ele e faz promessas. Deus chega para ele e fala: eu vou te abençoar, eu serei com você. Deus fala o que vai fazer. E isso aqui é lindo. Só que eu lembro que eu falei que bênçãos, promessas são boas de ouvir. É muito bom e eu gosto de ouvir promessa. Só que isso não muda a vida de ninguém. Da mesma forma com Jacó. Jacó não é mudado pelas promessas que ele ouve. Jacó não é mudado pelas bênçãos que saem da boca de Deus. Mas veja bem a promessa que Jacó faz para Deus. Jacó fala: Deus, se o Senhor for comigo, se o Senhor me abençoar aonde eu for, na casa do meu tio, eu voltarei até esse local que é onde? Casa do Senhor. E eu vou ser seu. E eu vou me entregar por completo. Percebeu? Jacó acaba de assinar um carimbo com Deus falando: eu sou seu. Eu vou estar contigo. Eu vou estar com você se você me abençoar. Perceba bem, quando a trajetória de Jacó prossegue, não volta. Quando a trajetória de Jacó continua, ele não volta. E o que Deus faz? Lá no Val de Jaboque, e eu encerro aqui agora. O que acontece no Val de Jaboque, Mateus? No Val de Jaboque acontece um mistério muito lindo. E o que acontece no Val de Jaboque? No Val de Jaboque, o próprio Deus luta com Jacó. Jacó luta com Deus, e é a forma de teofania de Deus. O que é isso? Teofania é a forma de Deus se expressar em alguma coisa, em algum item. E então essa era a forma antigamente de Deus de manifestar. Veja bem, quando o sol está raiando, o próprio Deus vira para Jacó e fala: me pede o que tu queres. Veja bem, Jacó, como não é bobo, fala: eu quero que o Senhor me abençoe. Por quê? Porque Jacó gostou da primeira vez que Deus falou que vai abençoar. E Jacó está achando que a vida dele está sendo mudada por causa de bênção, só que não está. E só como que Deus conhece o nosso coração, fala: se eu te abençoar, você não volta para a minha presença. Se eu te entregar aquilo que você quer agora, você não volta para a minha presença. Mas quer saber de uma coisa? Para você voltar para a minha presença e depois eu te abençoar, você vai ter uma mudança de caráter. Você vai ter uma mudança de mente. Você vai ter uma mudança interior. Mateus, eu não entendi. Melhor para eu dar uma glória. Deus falou: Jacó, eu sei que você quer bênção. Eu sei que você quer bens materiais. Eu sei que você quer isso. Isso não é errado. Mas primeiro, antes de eu te entregar as bênçãos materiais, o seu nome não será mais Jacó, enganador, usurpador, suplantador. Agora o seu nome será Israel. Porque como príncipe lutaste com Deus.
Deus. Mateus, eu não entendi. Alguém que até certa idade da vida era chamado de enganador. Alguém que até certa idade da vida recebeu bênçãos do céu, mas não mudou a vida, não mudou o caráter, não mudou a vizinhança. Todos olhavam para Jacó e falavam, não mudou nada. Recebeu bênção de Deus, está a mesma pessoa que era no mundo. Recebeu isso de Deus, não mudou nada. Mas Deus olhando para ele falou, agora de uma vez por todas, você não tem como ser mais o que você era no mundo. Agora de uma vez por todas, não tem como você mais fugir da minha presença. Por quê? Porque o mundo está falando, é pecador, é falho, erra nisso, peca naquilo, não vai conseguir vencer, não vai conseguir vencer as frustrações, não vai conseguir vencer a guerra, não vai conseguir vencer a calúnia. Os céus determinou o seguinte, que agora você vai lutar como príncipe. Agora você está lutando como um príncipe que luta com Deus. E perceba, o interessante é que mesmo assim, depois de Deus falar que vai fazer, depois de Deus falar que vai mudar, depois de Deus falar que já mudou, ele volta para um lugar diferente. Ele sai da presença de Deus para um lugar pior. E que lugar pior é esse, Mateus? Eu explico, e o tempo não nos espera. Esse lugar se chama Sucote, que significa cabana, significa paz. Percebeu? Tem gente sendo chamada por Deus, mas está preferindo ficar sentada no banco só ouvindo. Tem gente que está sendo chamada para pregar, para cantar, para evangelizar, para falar do amor de Deus, mas continua fugindo dia após dia. Você conhece melhor que eu. O que, Mateus? Pessoa que tem um chamado para cantar, mas não canta. Pessoa que tem um chamado para pregar, mas foge. Pessoa que tem chamado para ser profeta, mas foge. E a palavra nessa noite é, não importa qual Sucote que você esteja, não importa aonde que esteja o lugar de falsa paz que você está achando que está, a palavra para a sua vida nessa noite é, os olhos de Deus são como chamas de fogo, e o Deus que te chamou está falando na minha boca nessa noite, e a palavra é, eu vou te levantar de novo, eu vou te erguer de novo, a minha obra não acabou na sua vida. E eu senti a presença dele aqui nessa noite quando eu falei isso. Ramacharamarai. Tem pessoas que ao olhar humano está falando, não tem mais jeito, enterrou a espada, enterrou o escudo, não prega mais, não canta mais, não exerce mais ministério. Mas a palavra é, não importa quanto tempo parou, não importa quanto tempo tropeçou, Deus está falando, nessa noite eu te resgato, nessa noite a palavra é para alguém. E se tiver um coração aberto aqui, a palavra é, começa a tirar a poeira da espada, começa a tirar a poeira da lança, começa a tirar a poeira do escudo. Por que, Mateus? Porque Deus começa agora a fazer a obra. Deus começa agora a fazer a obra na sua vida. Ramacharamarai. A palavra de Deus para a sua vida é, eu não sei quanto tempo está fugindo, eu não sei se você está dando desculpa há quanto tempo, mas Deus está falando, já basta, cansei das suas desculpas, cansei de desculpinha. E qual que é a palavra? A palavra para uns é, tem gente que nasceu para ficar parado, tem gente que nasceu para ficar em paz, mas a vida de crente não tem outro jeito. É guerra, é luta, é bênção, é vitória, é alegria, mas também tem choro, tem provação, tem luta, tem vale. Mateus, o que Deus está entregando para Jacó? Deus está falando, Jacó, eu sei que você quer parar. Jacó, eu sei que caminhar com Cristo não é fácil. Jacó, eu sei que caminhar com Cristo é muito difícil. A renúncia não é fácil, Jacó, mas não tem outro jeito. Jacó, não tem outra escolha. E eu corro aqui para encerrar. Mateus, e o que acontece? Jacó continua correndo. E o que acontece quando Jacó corre, Mateus? Quando Jacó corre, o texto é enfático em dizer que chegamos no texto que lemos. O que acontece, Mateus? O texto diz que acontece uma tragédia na casa de Jacó. Acontece uma
coisa muito triste, abusam da sua família. E o que acontece? Jacó começa a ficar angustiado, começa a ficar magoado. E eu imagino isso aqui, se for colocar nas palavras de hoje, uma depressão chega na sua vida, uma depressão chega no seu lar, uma depressão chega na sua casa. E qual que é a palavra, Mateus? Tem coisas, tem lutas que somos nós mesmos que caçamos, tem provas, tem lutas que nós mesmos que caçamos. Como, Mateus? Tenta fugir da presença se a luta não chega, tenta fugir da presença da mão de Deus para ver se a prova não chega. Tem gente que vai conseguir fugir e Deus vai continuar dando corda, mas no momento em que Deus puxar a corda, no momento em que Deus falar basta, no momento em que Deus falar chega, não tem outra forma, não tem outro jeito. Quem fugia vai ter que começar a pregar, quem fugia vai ter que começar a cantar, quem fugia vai ter que começar a ministrar. Por que, Mateus? Porque a palavra para a sua vida é: eu tenho um chamado, eu tenho uma missão, e você só foge morto, e você sai da minha presença somente morto. E qual que é o interessante nisso aqui, Mateus? Porque tem lutas que somos nós mesmos que caçamos. E o interessante é, e por que interessante? Porque quando estava com saúde, não voltou para a presença. Quando a família estava reunida em alegria, num banquete, não voltou para a presença. Mas quando veio a angústia, Ramacharamarai, quando veio a prova que apertou o calo dele, ele falou: eu sei o caminho, é para Betel que eu vou, eu sei o caminho que eu preciso fazer, é para a casa do Senhor que eu preciso ir. E a palavra de Deus para a sua vida nessa noite: vai esperar a tragédia chegar para voltar a buscar? Vai esperar alguma coisa de ruim acontecer para voltar a buscar? Tem gente que acha que Deus é somente amor, tem gente que acha que Deus é só coisas boas, mas Deus, quando precisa para trazer crente para perto, Deus é espada, Deus é a lança, Deus também fere, Deus também mata, Deus também coloca no leito, Deus também te tira a saúde. Mateus, por quê? Pastor, o Senhor sabe melhor que eu. Tem pessoas que com carro não volta para a igreja, tem pessoas que se tiver tudo bem não volta para a igreja, tem pessoas que se tiver com riqueza não volta para a igreja, se tiver com saúde não volta para a igreja. Mas basta o calo apertar, basta a saúde acabar, basta o dinheiro ir embora, basta o carro estragar, que sabe o caminho de volta. E eu encerro aqui. Estou encerrando. O que diz? O texto diz que ele pega a sua família e vai até Betel, casa do Senhor. Aonde, você lembra a primeira promessa que ele fez? Se o Senhor me abençoar, se o Senhor for comigo, eu volto. Percebeu? Na saúde não voltou, com alegria não voltou. Deus sabe a maneira certa de te trazer para a presença. Eu preciso que você me ajude a pregar. Olhe para o irmão que está do seu lado e fala: Deus sabe a maneira certa de te trazer para a presença. Deus sabe a forma de te trazer para a presença. Mateus, tem gente que vai ser no amor, mas tem gente que vai ser na dor, pastor. E qual que é o prazer de Deus nisso? Nenhum. Deus não tem prazer em te ver sofrer. Deus não tem prazer em te ver angustiado, em te ver triste, em te ver doente. Mas Deus está falando: se não for assim, você não vem. Se tiver tudo bem, você não vem. Se tudo estiver conforme o seu querer, você não volta. E é por isso que Deus te trouxe aqui nessa noite. Para quê, Mateus? Para te informar que essa prova não é à toa, é porque você está fugindo. Que essa luta não é à toa, a sua casa não está bagunçada, não é à toa, é porque você está fugindo. E eu sei que eu sou muito novo para isso, eu tenho 24 anos, mas o que Deus me entrega eu falo e eu não tenho medo disso. E a palavra é: vai esperar a tragédia pior acontecer para voltar para a presença? Eu falo esse versículo e encerro. Isaías capítulo 43.
Te criei, ó Jacó. Te dei forma, ó Israel. E eu repito e eu encerro. Te criei, ó Jacó. Te dei forma, ó Israel. Se coloca de pé que eu encerro aqui agora. E se coloca de pé ligado, por gentileza. Mateus, te criei, ó Jacó. Te dei forma, ó Israel. Não entendi. Criei Jacó. Criatura Jacó, faz o que dá na telha. Criatura Jacó, faz o que a carne manda. Criatura Jacó, peca, canta. Peca, canta. Peca, canta. Peca, canta. Te criei, ó Jacó. Criatura Jacó, foge da presença. Foge da presença. Foge da presença. E o que é te dei forma, ó Israel? Jacó, criatura, só peca. Só faz o que não serve, só faz o que não pode, só faz o que não quer. E formação de Cristo, forma de Israel. O que é isso? É o que, Mateus? A sua criatura quer pecar, mas a forma de Israel, a forma de Cristo fala: eu vou te fazer vencer. A sua criatura quer desviar, mas a tua forma de Cristo que chega hoje na sua vida quer falando: eu vou te fazer passar pela prova, eu vou te passar pelo vale, eu vou te fazer conseguir conquistar. Quando nós somos somente criatura, o que a sua criatura fala? Peca, erra, falha, faz isso, faz aquilo. E a forma de Israel é: mesmo querendo pecar, não vai pecar, mesmo querendo errar, não vai errar, mesmo querendo transgredir, não vai errar, não vai transgredir. Por que, Mateus? Porque a palavra de Deus para nossas vidas é: hoje a forma de Deus chega na sua vida, hoje a forma de Deus chega na sua casa. E tem muita gente que fala: eu estou tentando vencer o pecado e não consigo, eu estou tentando vencer o velho homem e não consigo, eu estou tentando vencer a fraqueza e não consigo. E a palavra e a resposta de oração para muitos é: e qual que é, Mateus? Eu estou te dando forma nessa noite, eu estou te colocando no molde de um cristão, eu estou te moldando conforme o que eu quero, eu estou moldando conforme o meu caráter. É Deus falando: até o dia de hoje para o mundo não valia nada, até o dia de hoje para Satanás era um derrotado, mas a partir de hoje, olha a vitória que eu te entrego, olha a providência que eu te entrego, olha a mudança de vida que eu te entrego, olha a mudança de caráter que eu te entrego. E com a permissão do pastor, eu posso fazer o apelo? E eu queria convidar alguém que está afastado porque não temos mais momento, afastado do caminho do Senhor para se chegar aqui na frente. Eu preciso, se tiver alguém que esteja afastado, esteja desviado, e está vindo uma alma, alguém pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Está vindo uma alma. Ramacharamarai. Se tiver mais gente, pode vir, porque a palavra é: eu não vou te perder para o pecado, eu não vou te perder para a fragilidade. Tem gente, pastor, que fala: eu não volto porque eu vou sair de novo, eu não volto para a presença de Deus porque eu vou desviar de novo. Mas a palavra nessa noite é: a minha presença te basta. Pode tomar atitude que eu faço o resto, pode tomar atitude de voltar para a presença que eu volto a fazer na sua vida. E se você estiver ligado, olha para o irmão que está do seu lado, olha para o seu irmão da direita, da esquerda. Você sabe melhor que eu quem é crente e quem não é, quem é da igreja e quem não é. E fala: se você estiver com vergonha, eu vou com você. Se você estiver sem jeito, eu vou com você. Mas você não pode acontecer uma tragédia na sua casa, não pode acontecer mais desgraça na sua vida. Convide alguém que você sabe que é desviado, convide alguém que você sabe que está afastado e fala: você não pode ficar sem a presença de Deus. E enquanto ele louva, temos poucos minutos, o meu tempo já foi. Venha para frente aqui nessa noite. Estou no meu jardim, tranquei a porta. Jacó vai ficar sofrendo até quando? Meu coração
Jacó vai ficar dando murro em ponto de faca até quando? Jacó vai perceber que sua vida é somente no altar até quando? Jacó, outros saírem parece ser maneiro, mas Jacó, a sua vida é perante o altar de Cristo. Cadê a próxima alma para aceitar Jesus nessa noite? Escute com toda a atenção, por gentileza. Escute com toda a atenção, por gentileza. Mateus capítulo 10, versículo 32. Pois todo aquele que me confessa perante aos homens, eu também confessarei perante ao Pai. Mas todo aquele que me nega perante aos homens, eu também o negarei perante ao Pai. Vai escolher o inferno até quando? Vai escolher o fogo eterno até quando? Volta para a presença, Jacó. Volta para a intimidade, Israel. Volta para os átrios de Cristo nessa noite. Meu jardim partiu. Vem, Senhor. Cadê a próxima alma? Eu sei que tem alguém, Deus está falando comigo. Tem mais alma para aceitar Jesus. Deus não quer te ver na lama. Deus não quer te ver frustrado. Mas tem coisa que é você que caça. Tem coisa que é a sua própria perna que te leva. Deus está falando, toma atitude. Toma o primeiro passo. Quando é para errar, você é o primeiro. Quando é para tomar uma atitude para falhar, você é a primeira pessoa aí. Essa atitude salvará a sua casa. Essa atitude salvará a sua família. Jesus da glória. Rama Sharamarai. Rama Sharamarai. Se você trouxe glória nessa noite, libera o glória. Se você trouxe aleluia, libera o aleluia. Se você trouxe línguas estranhas, libera, porque Cristo está fazendo a obra. Eu não sei se você pode aplaudir. Aplaude a Deus, porque está acontecendo festa nessa noite. E eu sei, pastor, que tem mais gente para vir para a casa de Deus. Ô Jacó, você não está me enxergando, né? Mas Deus manda te dizer: volta para a presença enquanto é tempo. Volta para os átrios enquanto é tempo. Ainda dá tempo de ser chamado. Ainda dá tempo da missão ser cumprida. Ainda dá tempo de Deus te usar nessa noite. Todos os dias, só para te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, meu jardim partido. Se tiver mais alguém, pode vir, porque é hoje que Jesus marcou o encontro. Jacó teve 3 encontros para tomar atitude de ficar em Betel. Não se questione, não se menospreze falando: eu desviei tantas vezes, eu parei tantas vezes. Ministério não é para os fortes, ministério é para os fracos que tentam ser fortes com Cristo. E eu repito para você entender: ministério não é para os fortes, ministério é para os fracos que tentam ser fortes com Cristo. Segura. Meu horário já foi. Tem mais alguém para aceitar Jesus nessa noite? Tira uma dúvida minha. Você que é afastado, não tem congregação nenhuma, levante uma de suas mãos, só para eu saber. Vai esperar Deus apertar mais? Qual que é o empecilho que te faz voltar para a presença? Olhe para mim, por gentileza. O que te falta para aceitar Jesus de novo? O que te falta? O que está na sua mente falando: você não vai conseguir, você não vai ser nada, você tentou e não conseguiu? Meu amigo de camisa azul, sabe qual que é a palavra para a sua vida nessa noite? E eu preciso te entregar isso aqui.
A palavra para Cristo nessa noite é: a mudança na sua vida chega hoje. Jesus formou Jacó. A forma dos céus chega na sua vida. Você acredita nisso? Deus manda te entregar isso, falando: independente da fraqueza humana, independente de vícios humanos, independente de coisas terrenas que falam, não vai sustentar a prova, não vai sustentar o barco. Sabe qual que é o maior segredo de um pecador? Admitir o pecado e falar: Jesus, vai na frente da minha vida. Sabe qual que é a maior atitude de um pecador? É falar: Jesus, eu me entrego, eu sei que eu sou pecador. Jesus, eu me entrego, mas eu sei que talvez um dia eu vou errar, eu vou pecar. Mas a palavra é: não me abandone. E eu posso te dar um abraço nessa noite, porque Cristo manda te dizer: eu não vou te abandonar, meu filho. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Rei dos reis consagro, Rei dos reis consagro. Eu não sei se você pode glorificar e aplaudir a Deus por isso.